Olá, estamos entrando no ar com Atualidades Pampa a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram esta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2017. Aliás, uma quarta-feira... Hoje é quarta ou hoje é quinta? Hoje é quinta. Como é que vocês me deixam dizer que quarta? O feriado confundiu minha cabeça. Tá tudo errado. Não, hoje é... Vamos de novo. Olá, hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017. O Atualidades Pampa está entrando no ar. Está entrando no ar com as notícias deste dia de hoje, do que aconteceu também na madrugada, do que aconteceu também na noite. Mas o importante é que mesmo eles estando de folga, as notícias que envolvem os nossos parlamentares, sejam eles do Senado, sejam eles ex-presidentes ou presidentes, continuam acontecendo. Como, por exemplo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, requereu à Justiça Federal o bloqueio de bens. O bloqueio de bens de quem? Do primeiro filho. Tem a primeira filha, tem o primeiro filho, tem a primeira dama, não é assim a família das pessoas? Então, do primeiro filho, ou seja, do pai do primeiro filho, Lula, e um de seus filhos, o Luiz Cláudio, na Operação Zelotes, ainda a Operação Zelotes. Olha o telefone que a pessoa não tirou o som, agora tirou o som, ficou tudo bem melhor. O que acontece? Vamos saber o que acontece. A Carla Krieger sabe tudo o que está acontecendo, sabe por quê, sabe valores. Para quem... Ela, pelo menos, sabe da informação, porque eles não sabem onde é que veio o dinheiro, garanto. E o que mais assusta hoje é o estado do Rio de Janeiro e toda a corrupção no Rio de Janeiro. Quer dizer, presidente da Assembleia da Alerj, ex-presidente da Alerj se entregaram hoje para a polícia, né? Foi determinado pela primeira vara lá, pelo Tribunal de Justiça, em votação unânime, de que eles deveriam ser presos e afastados do mandato. Exatamente. A Assembleia ainda pode modificar essa decisão, pelo menos da prisão, porque alegam que tem que ser prisão em flagrante, apesar de já ser determinado um dos crimes, porque o cometimento foram alguns crimes, né? E um deles, eles dizem que é em prisão em flagrante. Então, com relação ao afastamento, ao afastamento, a Assembleia Legislativa não pode modificar o afastamento, né? Determinação. Enfim, mas é uma vergonha o que acontece, Marne Barcelos, no Rio de Janeiro. Sabe lá o que é? É tudo, o presidente, né? De cima para baixo. Da Assembleia Legislativa, o ex-presidente, quer dizer, a cúpula toda do PMDB envolvido, acho que um dos maiores escândalos de corrupção. Se já era a Lava Jato o maior escândalo de corrupção, imagina o Rio de Janeiro. E a gente vendo assim as pessoas sem receber, as pessoas sem perspectiva nenhuma, o tráfico tomando conta, os bandidos tomando conta e a política se esvaindo. Essa é a realidade. Eu não sei onde é que vão parar. Não sei. Não sei se para também, né? Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, só que esse não se entregou, mas os outros dois já se entregaram. Eu conheci esse cidadão Pisciani lá no Rio de Janeiro, ele tem uma aparência truculenta. Tem uma aparência esquisita. Ele é truculento, ele é muito determinante, arrogante, prepotente, ceboso. Vamos usar uma palavra bem chula, né? Sim. Ceboso, o jeito. O ano passado, quando eu estive lá no Rio de Janeiro, eu estava junto com um amigo meu, que também é do PMDB, e passamos lá no escritório dele numa pose, com um séquito de seguidores, né? De pessoas ali que o protegem e tal. Ele fica sentado numa cadeira enorme, ele é presidente do PMDB, e fica determinando, horas, escolhendo quem vão ser os candidatos à prefeitura da cidade X. É ele que determina tudo. É o chefão, né? É o chefão. É o poderoso chefão, gente, não tem? É o poderoso chefão. Então colocou o filho dele como ministro, né? É ministro, o filho, quer dizer, para dar o apoio. E o Temer está nas mãos dessa gente, dessa escumalha, dessa ralé de porão, que destruiu o Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, e não tem o que dizer. Todo mundo a beleza do Rio de Janeiro. Uma cidade de infelizes, onde as pessoas são altamente discriminadas, onde as crianças podem morrer a qualquer momento com uma bala perdida, os adultos são assaltados e assassinados, os adultos. Quer dizer, hoje é um inferno viver no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa,
daquela música do André Filho, que foi criada na década de 50, Cidade Maravilhosa, etc. Ou então o samba do avião do Antônio Carlos Jobim, né? Chegar no Rio de Janeiro. Eu me lembro da emoção, a primeira vez que eu voei de Eletra para o Rio de Janeiro, ele voo desceu ali no Santos Dumont. Eu disse, mas que lugar maravilhoso. Aí olha para a esquerda, o Cristo de braços abertos. O Cristo devia estar assim agora, ó. O Cristo deve estar assim, ó. Não, se não roubarem a mão dele. Se não roubarem a mão, né? O Cristo deve estar assim, ó, porque é uma vergonha. É verdade. É uma vergonha. É verdade. Foi o crime de lavagem de dinheiro que foi decretada a prisão em flagrante, porque os juízes entendem que eles continuaram cometendo o crime. Então, seria um crime continuado. Isso Vitorino. É a tese do crime continuado que fundamenta a prisão. Só que eles vão estar soltos amanhã, né? Pois é, mas tu viu que quem soltaram ontem já pediram para levar de volta. Agora tem o seguinte, isso também significa gasto para a gente. Insegurança jurídica absoluta, o país é uma esculhambação. O país é uma esculhambação, é uma insegurança jurídica absoluta. Já tem até piada rolando na internet de um comercial, de um derivado de petróleo aí, do posto de gasolina, que vem um motorista de caminhão, né, o Pisciani, para e pergunta, moça, onde é que arruma um habeas corpus? Aí o tal Gilmar Mendes responde assim, ali no STF. Ali no STF. Não, eu não duvido. Olha aqui, mas hoje que me chamou a atenção bastante também, porque eu ando buscando definições a respeito do que a gente está vivendo, de como as pessoas estão vivendo, do que virou o nosso país, do que está o nosso país e quem nós somos, né? E o que nós fazemos nesse filme. E hoje, no Estadão, eu li uma entrevista de Ives Gandra, mas não o filho, o pai, tá? Onde a manchete diz assim, não sou nem negro, nem homossexual, nem índio, nem assaltante, nem guerrilheiro, nem invasor de terras. Ponto. Como faço para viver no Brasil dos dias atuais? Essa é a manchete e essa é a pergunta de Ives Gandra. E aí ele questiona todas essas discriminações sofridas pelos cidadãos que não fazem parte das minorias favorecidas, com inúmeros benefícios nesses últimos anos. Tá? Então, assim, ó, Ives Gandra, para quem não sabe, ele é presidente do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Ele é professor emérito da Universidade de Mackenzie e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. E ele tem um texto onde ele questiona tudo isso. Ele diz assim, com inúmeros benefícios, embora... Né? E esse texto dele, esse texto que eu acabei de ler, ele escreveu isso em 2013. Vamos de novo. O que eu acabei de ler para vocês foi um artigo que Ives Gandra escreveu no ano de 2013. E este artigo continua muito atual e por isso mesmo que ele decidiu reproduzir esse tema. E depois, esse texto. E tem depois uma série de colocações que ele faz ao longo dessa matéria e é a mais pura realidade. É verdade. É uma pessoa que faz com muita competência e com muito conhecimento uma análise do que... Eu sou minoria. Eu também sou minoria. Nós não somos nada disso que está aqui. Nós somos brancos, trabalhadores, temos emprego fixo, pagamos impostos, né? Nós somos minoria. Porque tem o não sei o que, o projeto não sei o que. Aliás, essa semana eu assisti um programa na TV Educativo que foi motivo hoje de críticas por parte do Dr. Lenny Streck, que eu muito admiro, mas ele ironizou um pouco a frase do Pondé. Pondé. Quando ele disse o seguinte, os trabalhadores americanos devem morrer de inveja dos trabalhadores brasileiros, porque nos Estados Unidos não tem 13º, não tem não sei o quê, não tem direito, não tem fundo de garantia, não tem adicional disso, não tem adicional daquilo, e o salário é por hora. Trabalhou? Por hora. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Os trabalhadores americanos devem morrer de inveja dos trabalhadores brasileiros. Por isso que eles devem certamente todos migrarem para cá. Ou seja, está cheio de americano procurando emprego aqui no Brasil, qualquer emprego, porque a nossa legislação é muito boa. Claro que foi uma ironia, uma brincadeira do Pondé, mas não deixa de ter razão. Aqui o nosso vizinho Uruguai, você tem 23% de imposto sobre o trabalhador, só. O trabalhador que ganha $1.000 no Uruguai custa para a empresa $1.230.
trabalhador que ganha $1.000 no Brasil custa $2.000 para a empresa. Aí alguém vai dizer, pois é, porque está defendendo, porque os patrões... Isso é discurso boboca. Isso é discurso boboca. Patrão só existe se existir empregado. E emprego só existe se existir patrão. Então vamos parar com esse negócio. Mas a oferta e procura do Brasil... Claro, não tem emprego, porque nós temos governos medíocres, nós não temos uma legislação adequada, nós votamos mal... Porque vocês pensam que os Zé Sarney, os Jader Barbalho, os Renan Calheiros, esses caras foram parar em Brasília como? Nenhum deles saiu daqui, pegou um disco voador e aterrissou lá. Foram eleitos. Todos eles foram eleitos. Então, assim, aí... falta educação? Falta educação. Mas hoje, os professores, a classe dos professores hoje é dominada pelo pensamento de esquerda. O próprio CEPERGS hoje está rachado. O CEPERGS hoje é uma briga interna, correntes políticas lá dentro, é a corrente política petista que hoje lidera e preside o CEPERGS, mas tem a turma do PSOL, apoiado pelo PSTU, que não quer acordo, não quer tem o PCdoB, está tudo, sabe? E por incrível que pareça, a corrente mais moderada dentro do CEPERGS hoje é a corrente petista, que recomendou, a presidente, é identificada com o PT, e recomendou, vamos acabar a greve, vamos ajeitar, vamos agora pensar em recuperar as aulas. Não, a turma do confronto, a extrema esquerda, a turma do confronto não quer. E essa turma do confronto, a gente viu as bandeirinhas que eles tinham lá dos partidos políticos. Porque os nanicos só conseguem aparecer diante do confronto, diante da tensão, da crise. Eles não querem volta às aulas. Tem mais uma coisa nisso que tu estás dizendo, Gustavo Vitorino. O governo agora também não quer mais tratativa com eles. Não, mas o governo agora só trata se voltarem a trabalhar. Voltar a trabalhar... Mas o governo já disse que não tem mais o que oferecer. Não, e o governo já está pensando em outra coisa. Sim, outra alternativa. E eu acho... Vai recuperar essas aulas com professores aposentados. O governo agora também disse, olha, acabou a brincadeira, vou pegar meu baldezinho, minha pazinha, não brinco mais contigo, mas bora para casa. Sim. A brincadeira tem hora, né, gente? Eu acho que a primeira coisa que o governo podia fazer, o governo não pode demitir. São professores concursados, a lei não permite e também tem, o governo não pode demitir. Então vamos deixar bem claro o que o governo pode fazer. Simples. Se tiver alguém com aquilo roxo, lá, na altura do palácio, lá, assina uma portaria cortando qualquer tipo de liberação para atividade sindical. Manda todo mundo voltar ao trabalho. Mas já não passou isso, não passou na Assembleia. Sim, a Assembleia não passou na Assembleia. Então está na hora... Isso aí o governo já fez, mas não passou. Então está na hora da gente ver quem é responsável por essa bagunça não passou. Que o governo está tentando fazer. Não vai passar. Agora, a demagogia da Assembleia Legislativa, que tem responsabilidade nisso, viu? Que chegou a esse ponto por conta das barberagens que a Assembleia Legislativa fez ao longo dos anos. Com a carreira dos professores. A gente lembra que eles começaram a tentar cortar uma série de coisas e eles acharam aqui, acharam ali, acharam lá e não cortaram. Tem eleição ano que vem, coisa e tal, o discurso fácil. Então, quanto mais apertarem, pior vai ficar. Essa é a verdade. O governo do Estado cortou as negociações e o secretário foi curto e grosso. Ele disse, olha, nós não cortamos as negociações, apenas a gente não tem mais o que oferecer. Ficar fazendo reunião para eles aparecer na mídia, e aí é frase minha, né? Não é do secretário, mas reunião para aparecer na mídia, o governo não tem que patrocinar. E essa turma de nanicos que quer aparecer, quer se mostrar, olha, se os professores não mudarem suas lideranças, não assumirem uma mesa de negociação racional, não pararem para pensar o que estão fazendo com a categoria, a situação vai ficar cada vez pior, porque ninguém quer negociar com o CEPERGS, ninguém mais quer negociar. E os professores estão perdendo o que de mais importante tinham no nosso Estado, que era o apoio da opinião pública. Não tem mais. O respeito. Gustavo Vitorino, deixa eu te dizer ainda nessa linha aí da educação, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul convocou os seus alunos que entraram pelo sistema de cotas raciais, eles são no total 334 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram todos convocados a comparecer diante de uma comissão a partir da próxima sexta-feira, a partir do dia 24, são 4 dias que eles vão fazer isso. Porque, nós sabemos, tem gente se valendo das cotas raciais, se declarando, e não é.
declarando negro e não é negro. Vem moralização por aí. Exatamente. A ideia é Mas já vou deixar bem São claro. 4 dias. Vai ser tentativa, porque sabe o que vai acontecer? Vou entrar na justiça. E aí vai ter um juiz bonzinho que vai dar uma liminar. Não, dá uma liminar. Deixa o rapazinho estudar enquanto a gente decide. Pronto, ele vai terminar o curso e o juiz não decidiu. Pois é, mas a verdade aí vale ou não vale o diploma dele? Aí é outro. Não, aí se a universidade não quiser dar o diploma, ele entra na justiça de novo. A universidade determina aquela liminarzinha amiga de juiz, né? Bom, mas dá o diploma para ele, depois nós vamos decidir. Mas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está tentando resolver isso, se é que existe fraude nisso, se é que existe coisa mal feita. Eles estão fazendo isso, é o pente fino, né? Eles estão fazendo o pente fino. A gente cobrava a universidade, ela está fazendo. Ela está fazendo, né? Agora a universidade está fazendo. Vai passar um pente fino, está fazendo. Notificou os 334 alunos, eles têm que comparecer a uma comissão essa que vai verificar sim ou não se eles são efetivamente negros, se eles têm o direito de estarem ocupando essas cotas raciais. Né? Tem que ver se são os hipossuficientes também, né? Tem que dar uma olhadinha. Dona Magda. Porque hipossuficiente esquiando em Aspen no inverno não é legal. Com carro importado. Com carro importado. Na esquina. É o sujeito, o hipossuficiente. O Niemeyer. Era os caras recebendo. O hipo, para mim, era o elefantinho aquele da Ecosul. É o supermercado. Eram os caras recebendo Bolsa Família, largavam o iPhone e a chave do carro em cima para pegar o cartão do Bolsa Família. Não, mas te lembra que a Caixa Econômica lançou um app só para iPhone? Só para iPhone, mas foi um mico daqueles, eu sei que levou o app. Dona Magda, eu nunca me senti tão importante como hoje quando meu querido amigo Gustavo Vitorino, a gente briga, mas é amigo. O Gustavo Vitorino me mostrou uma publicação, foi isso aí, a internet ou rede social? Foi uma senhora telespectadora do nosso programa que publicou na sua página uma crítica às posições do Marne Barcelos e fazendo analogia, criando paralelo com outros comunicadores aqui do Estado. Como o Leandro Carnal, que eu me senti muito orgulhoso de comparar com o Leandro Carnal. Eu achei importante mostrar para porque o Marne não frequenta as redes sociais. Sim, se ele de alguma forma é atacado, ele tem o direito de se defender. Não tenho que me defender, obrigado, Vitorino, mas eu não preciso, não tenho que me defender. Mas ela te atacou com isso? Mas acabou comigo, acabou com o Leandro Carnal, acabou com uma série de pessoas e tal. E aí eu me lembrei de uma frase do Galileu Galilei. A senhora conhece quem é? Galileu Galilei? Sim. A senhora já ouviu falar? Então eu tenho uma frasezinha aqui que eu me lembrei, tomei nota agora. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. Isso faz parte do caráter das pessoas, mas eu fiquei muito vaidoso com seus comentários, porque ninguém dá pontapé em cachorro morto. É verdade. A senhora ouve o meu programa na rádio, ouviu elogiar o Caetano Veloso, ouviu eu elogiar o Gilberto Gil, e todas as coisas que a senhora me atacou, a senhora me ataca porque supõe que eu seja de esquerda, por causa do Paulo Freire, que tem 27 títulos honoris causa em 27 universidades do mundo. Não interessa. Eu estou apenas, aqui já falei 300 mil vezes, não me interessa ideologia, me interessa conhecimento e cultura. Porque o fulano é de direita ou de esquerda, eu não preciso absolutamente julgar o posicionamento ideológico dele. Eu julgo o conhecimento e a cultura, porque os dois lados podem ter razão. A senhora conhece a história, a senhora conhece esse fundamento, o que é a antonomia? A senhora sabe o que significa isso? A divisão, duas coisas podem ser absolutamente críveis, embora diferentes no seu pensamento. Eu não sou de esquerda. Nunca fui de esquerda na minha vida. Para que a senhora saiba, eu fui apresentador da Arena. Lembra da Aliança Renovadora Nacional? Eu fui o apresentador titular na época na TV Gaúcha e na TV Paratini, nos meus primórdios como garoto. Aí naquela época eu era de direita, então, porque eu apresentava o programa, e hoje eu sou de esquerda, porque defendo valores de pessoas e intelectuais brasileiros, como, por exemplo, o Darcy Ribeiro, que foi meu amigo pessoal, que morreu na pobreza. Então, eu agradeço a sua gentileza de me ouvir na rádio, ouvi todos os comentários. Eu comecei nesse horário na rádio, está fazendo aí um mês, né, Vitorino, que nós começamos nesse horário. Vitorino é comentarista. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas considerações. Eu sou apenas alguém que busca ler um pouquinho mais que os outros. Então, quando a senhora me atacar, pode continuar atacando, eu vou ficar muito feliz. Lembrando sempre, os urubus voam em bando, a águia voa sozinha. Obrigado. Muito bem, Marne Barcelos. Olha. Mas eu acho que sim, tu sempre vai sublimando as coisas que as pessoas dizem. E eu acho que as pessoas está no direito de me atacar, né? Tá no direito, mas as pessoas usam da palavra muitas vezes sem pensar. Né? Escrevem no calor da emoção e tudo está muito, Marne Barcelos, no calor da emoção.
ou a pessoa é de direita ou a pessoa é de esquerda. Então, se Caetano Veloso é de esquerda, eu tenho que odiar não Caetano. Viu nenhuma música não dele? Vou mais escutar Caetano Veloso, nem nada. Não dá para viver assim, não dá para viver nesse extremo. A Elis Regina morreu drogada. E eu vou dizer que a Elis Regina não foi a maior cantora desse país, ela foi. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Claro, é isso aí. Ela foi a maior cantora desse país, sem dúvida alguma. Não tem outra, e nunca vai ter. Até hoje não apareceu, não sei, pelo menos na minha opinião. Agora, é brabo, né? O quê? É brabo a situação que a gente vive, porque assim, a gente abre o sul.com.br e uma das manchetes é: a Câmara dos Deputados paga até R$23 mil por mês de aposentadoria para parlamentares caçados. São 9 parlamentares caçados nos anões do orçamento, no mensalão, e eles continuam recebendo aposentadoria. O pior de tudo, não é ilegal. Isso é legal, porque eles fazem as leis para benefício próprio e aí aprovam as leis para benefício próprio. Mas veja só, foram caçados por crime de corrupção, lavagem de dinheiro e etc, e recebem, no mínimo, R$8 mil. De 8 a 23 mil reais de aposentadoria depois de serem caçados. O próximo da lista, José Dirceu. Quem decide? Rodrigo Maia. O Pedro Corrêa recebe? Enquanto isso, a Petrobras anunciou, no dia de hoje, que a partir da meia-noite ou do primeiro minuto da sexta-feira vai reduzir os preços da gasolina e do diesel nas refinarias em todo o país. Essa redução será de diesel 1,3% e a gasolina 0,38%. Mas isto não assegura a queda do valor. Tu acredita que vai chegar na bomba? Claro que não vai chegar na bomba, por isso que eu estou dizendo, nas bombas, nos postos de combustíveis, como a gente costuma falar. É engraçado. Por quê? Porque liberou, cada um faz o que quer. É engraçado, o governo sobe 0,6%. Não, mas eles dizem isso aqui porque eles enganam algumas pessoas. Sim, eles enganam. Tem gente que ainda se engana. Eles dizem, a gasolina vai subir na refinaria 0,6%. Aí ela sobe 20 centavos na bomba. É uma vigarice. Esse país é o país da vigarice. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Eu quero mandar um abraço Tudo aqui. é sério aqui. Mais ou menos. Mandar um abraço para o nosso secretário de Cultura, o Vitor Hugo, e em especial para o meu amigo Jorge André Brits. Eu vou dar uma boa notícia para vocês. A Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana está de volta. Meu Deus, que 40ª edição do maior e mais importante festival de música nativista. Então você pode nos contar um pouquinho dele, Magda? Eu fui. Porque, olha, é o maior e mais importante. O que começou com Bira tudo. Valdez. Bira Valdez era o meu pai. Bira Valdez e eu apresentamos. É o que começou todos os festivais, é o pai, o primeiro, é o tudo, é o maior de todos. E sofreu tanto ao longo dos anos, e sofre tanto ao longo desses anos, pela importância que tem a Califórnia da Canção. Ela sofreu tanto todos esses anos que tem mais é que voltar, tem que louvar, sem dúvida alguma, essa notícia, que é um grande evento. Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia do que... Agora me lembrei de uma coisa. O ano em que o Grêmio foi campeão do mundo e decidiu... 83. Eu estava apresentando a Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana. Naquela noite, nós terminamos a nossa apresentação e fomos, acho que para o clube, para algum lugar, para poder assistir esse jogo. 1983. É sensacional. Deus abençoe quem teve essa ideia e ajude que ela venha e que permaneça. E que permaneça. Um porque é um patrimônio. Tu falasse a palavra correta. É um patrimônio cultural. Por que o governo do Estado não patrocina isso? Não, mas o secretário Vitor Hugo está empenhado nisso. Está empenhado nisso. O Jorge André Brits, que foi o nosso responsável aqui, diretor da área de música da Secretaria Municipal de Cultura, o homem do Prêmio Açoriano. E que é um homem dessa área, né? O Jorge é craque. O Jorge na área cultural, da música, ele é um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul. É um cara que conhece. E o Jorge que deu a dimensão do Prêmio Açoriano. O tamanho do Prêmio Açoriano ficou o tamanho que ficou por causa do Jorge André Brits. Então, parabéns, secretário, parabéns, Jorge, parabéns, Prefeitura de Uruguaiana, parabéns, produtores, patrocinadores, aqueles que estão trazendo de volta o maior festival. E um recadinho rapidinho aqui, só para encerrar os abraços de hoje. Hoje eu pulei na frente do Chicão. Mandar um abraço Mandar um abraço pro... meu nome em vão, cara.
Só fala besteira aí. Mas ele não está falando bobagem. Falando bobagem. Ele está dizendo que está ocupando o teu espaço para falar. Tá, continua então. Quando eu dou notícia boa, quando eu dou notícia boa. O nariz tá bom hoje, hein? O nariz tá bom hoje. Ele tá de mau humor. O nariz tá bom. Não acordou bem. Mandou um abraço pro meu amigo Toninho Português, lá do Gondoleiros. Do Gondoleiros. Do Gondoleiros. O Toninho Português, que mantém o Gondoleiros com aquelas festas, com aqueles bares, e nesse sábado vai estar recebendo, sabe quem? Lembra do Conjunto Os Incríveis? Claro! Nesse sábado ele vai estar recebendo, mandou convidar toda a bancada. Que horas é o evento? Sábado à noite, baile no Gondoleiros. Baile no Gondoleiros. Os Incríveis. Vamos, Marne, vamos. Era um garoto como eu que amava os Beatles e os Rolling Stones. Vai bombar. Olha, o Marne sabe... Vamos, Marne, vamos. É do nosso tempo. O Marne não vai. O Chicão não fez 60 ainda, mas nós podemos ir. Ele não fez 60 ainda. O Chicão não fez 60. O Chicão vai fazer 60 só em Como dezembro. da Várzea, né? Pai do Gondoleiros. Parou, não faz assim, é legal. Música eletrônica, querido. Música Na WA, no meu Mas como é que camarote. Não, mas a gente Música vai na eletrônica. sexta. Presta atenção. Mas Presta atenção. e a companhia dos amigos? É isso, obrigada. Não vale Tá nada. cheio de amigos também na WA. Pô, mas esses amigos... Esses nossos Mas amigos. eu vejo tá todos os dispensando. dias. Mas tu não está convidado. Dona Magda, eu queria fazer um drops inteligente. Fala que então, se inteligente eu posso não entender. Perspicaz, extremamente Cirúrgico. agudo e cirúrgico. Cirúrgico. Eu vi todos os comentários dos colegas que são que nem no filme Blade Runner. É que nem pingos d'água na chuva. Não vai adiantar nada. Obrigada. Quem conhece Eu gosto muito de história, ti também, quem Chicão. conhece Eu gosto história muito de ti sabe também. de um evento que aconteceu chamado a Primavera Árabe. Aconteceu no Egito. O senhor Mubarak, presidente do Egito, ele roubou tanto, que nem aconteceu no Brasil, só que o povo egípcio tem moral na cara, tem caráter. O nosso povo merece tudo isso que está passando, porque ele não tem o caráter. Ele tinha que pegar, que nem a Primavera Árabe. Cercaram o Cairo. Mubarak tem que cair. As Forças Armadas têm que assumir. Senão o país vai parar mesmo. Tem que ir pra rua. Mas não pra rua pra fazer selfie, bababá. Essa galinhagem, eu dispenso essa rua aí. Tem que ir pra rua mesmo. Não com medo. Aí a politicagem cai, porque ela é medrosa e covarde. Ela rouba e tem toda essa arenga no Rio, aqui, em Sérgio Cabrais e babá, que sabe que o povo não faz nada. O povo só chora. Ai, a gasolina subiu. Ai, babá subiu. Primavera Árabe, Primavera Brasileira, vai todo mundo para a rua, para o país, eles saem fora, os militares assumem e começa um novo país com novos políticos, com democracia e novas eleições. Não adianta ficar falando todo dia isso. Se eu estou em casa, sou telespectadora, eu vou ver Animal, vendo como é que o leão caça a leoa. Pois os nossos telespectadores É não muita fazem areia, isso, porque não Chico, adianta Fred. nada. Tem que criar, fazer da mídia um movimento civil para nós recuperar nossa dignidade como pessoa humana, que vai no supermercado, as famílias não têm mais dinheiro para comer, para alimentar esses vagabundos que estão lá em Brasília. Tem que chamar os militares para ir para a rua. Pô, mas e defender nós. encabeça esse... eu não sou um líder político. Mas que engraçado. Aqui atrás da câmera. Aqui na Eu sou bancada. apenas um jornalista Levanta essa de bandeira. alto Vamos QI. lá, Eu sou um olha. jornalista Só um de minutinho. alto QI. Jornalista de alto QI. Gente. Eu também acho que tu é um jornalista de alto QI. Acho que tu tem a tua razão em todas as coisas que tu dissesse. Só que a tua última parte te sentenciou, te decapitou. O que tu quer que os outros vão fazer Mas e tu que não vai vai fazer fazer. Don Quixote Mas tu na quer. Mancha? Não, querido, não. Eu Tu quer vou ficar sozinho pra sentadinho rua. aqui dizendo que nós não estamos com nada e que tu é o cara. Vocês estão com tudo. Não. Só que eu acho o seguinte, que esse tipo de conversa, ela tem que ter uma receptividade. O povo não tem Sim. essa receptividade. Então é melhor falar de Fórmula 1. Vai pra frente, falar de vai pra frente, Copa do porque Mundo. tu é- olha aqui, ó. Não, eu não sou ninguém. Não, sou tu é. apenas um cara boa pinta que veio ao mundo aí. Tá, isso aí é a tua opinião. aí Mas a eu opinião já dos discordo. telespectadores, tu tem uma legião de seguidores nesse teu discurso. Então, eu tô falando sério, não tô brincando. Eu brinco muito, mas tô falando. Tu tens uma legião de seguidores nesse teu Mas, discurso. dona Magda- E eu acho que se tu tomasse uma atitude, tu criasse nada, esse movimento. Magda, nisso aí. É o que a Carla tá te dizendo, com quem eu Mas concordo. exatamente. Eu sou apenas uma pessoa que tem uma opinião. Tá, mas é que tu chega aqui e mas diz que as tem o pessoas poder, são tudo tem o umas poder flores, do tu vai dizer que microfone, tem opinião. aqui Outra, tem na mais rádio. mídia. Nós estamos aqui em Porto Alegre. Eu acho que o povo tinha que tomar uma decisão, Vitorino. Não pode. Nós vamos entrar em 2018 e vai continuar a mesma coisa. Eu vou vai continuar fazendo 59 anos, eu vou E continuar o sendo mais Bolsonaro, que é a nossa esperança, escreve o que eu estou dizendo, mas eles vão detonar o Bolsonaro. Não, tu já sabe o que, Já que é. tá Tu detonado. sabe quem é que vai decidir a candidatura ou não, a pré-candidatura ou não do Luciano Huck? É a Angélica.
Agora tu vê. Mas faz sentido, porque no momento que o Luciano Huck for candidato, ela não pode continuar trabalhando na Globo. Então quer dizer que a Globo vai decidir. São essas coisas que é verdade. Eles vão montar. E o Vitorino falou uma coisa agora impressionante. Talvez o PT seja o menos esquerda dos no momento. Esse pessoal é brincadeira. Nem na Coreia do Norte tem um pessoal. Um cara que nem o nem não tem como ter nada. E nem em Cuba. Mas eu acho assim, é considerado radical, eu acho assim, sem gritaria, sem nada, eu acho que se tu te propusesse a encabeçar, eu acho que tu fazia um start numa coisa legal. Mas não tudo bem, isso é uma opinião minha. Poderia representar, representante de muita gente. Não é político. É usar do teu poder na mídia, da tua influência diante das pessoas, formador de opinião como és. E usar tudo isso para fazer alguma coisa. Mas é assim, tem que ter o primeiro, Chicão. As pessoas querem ser roubadas, elas querem ser... Chicão Tofani, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor fosse o Dom Quixote, quem seria o Sancho Panza? Olha, querido, eu gostaria de levar você ao Vitorino. Apesar das discordâncias, sabe por quê? Porque vocês são pessoas transparentes, de alto caráter, que não se poluíram nessa lama que transformou o Brasil. Até o jornalismo está enlameado. Tem muitos jornalistas no centro do país que também estão nessas propinagens aí. Sim. E a gente, pelo menos, nós temos dignidade aqui na bancada de falar, embora pode não ter efeito, mas a gente fez o nosso papel aqui. Eu acho legal isso. Só que ninguém segue. Impressionante. Vocês estão sendo roubados. Eu não entendo isso. Posso ler no WhatsApp? Pode. Marne Barcelos, nota 1000 para você. Luiz de Caxias, que já tinha desistido de falar conosco através do WhatsApp, hoje deu sorte. Nobre Marne, é gratificante assistirmos um mestre falando. Parabéns, bancada do Atualidades Pampa, Charles de Porto Alegre. Obrigado. Sobre as suas palavras. O quanto a gente pode influenciar e tem uma responsabilidade enorme no lugar que estamos. Claro. Olha aqui, ó, a Denise Goulart de Munhoz diz o seguinte: muito importante as considerações do Marne sobre certas personalidades e sua importância devido à sua projeção por sua intelectualidade. Infelizmente, muitas vezes simplificamos as pessoas em função de em que algum momento manifestam-se em favor dessa ou daquela ideia e não somos capazes, como o Marne o faz, de avaliar e apreciar a intelectualidade e contribuição para a sociedade brasileira em termos culturais e educacionais. Enfim, taxamos primariamente de esquerda ou direita. Realmente, Marne Barcelos, independentemente da posição política momentânea ou não de certas personalidades, o que deve ser valorizado é sua intelectualidade e contribuição para a sociedade. Abraços, Denise de Bagé. Obrigado, Denise. E tem mais gente também que falou aqui, isso aqui fala para o Chicão, quer ver, ó? Tô contigo e não abro. Militares já. Abraços, Maiura Dornelas Silveira. A favor do Chicão. Militares já. Vamos pra rua. Jane o Sérgio Ongaro aqui também. Impressionante. Chicão tocando. Por isso que a gente acha que tu intervenção tinha que militar, olha, muitas pessoas se manifestam e concordam contigo. Eles não se manifestam também, né? Eles não se manifestam, chefe. É verdade. O que os militares estão fazendo? Naquela época do Castelo Branco, eles iam à luta. Agora ninguém mais vai à luta. Será que os militares também querem que isso aí continue assim também? Eu não vejo nenhuma manifestação de nenhum general. Só o Mourão. Só um é muito pouco. Ó, Chicão, deixa eu só dizer uma coisa para ti. Esse discurso que tu faz é muito bacana, ele é bem populista, porque tem o discurso populista de esquerda e tem o de direita. Esse discurso que você faz é um discurso populista de direita. Tu tem que entender uma coisa, tem que ver de que lado vão ficar os militares. Os militares brasileiros, não é historicamente. Nós estamos vivendo um momento ímpar da história. É momento. Estamos vivendo um momento tem razão, hein? Na Venezuela, fizeram a mesma coisa e o Hugo Chávez, os venezuelanos forçaram um segmento do exército brasileiro, venezuelano tentou tomar o poder na Venezuela e o exército ficou do lado do Hugo Chávez. Por isso que eu digo, cuidado, olha o que aconteceu no Zimbábue agora. O Zimbábue, o Robert Mugabe foi derrubado.
Aí eu fui dar uma olhadinha, ditador, 40 anos, estava fazendo lambança, 93 coisa e tal, Bom, ele foi derrubado pelos militares com a promessa de que marcariam eleições em 60 dias. Hoje saiu uma nota da junta militar lá, disse, não, peraí, vamos esperar um pouquinho. É preciso pacificar o país, tem que limpar não sei o quê, tem mais o parlamento, tem mais isso, mais aquilo. A ordem é os ministros ficarem em casa, os tribunais calarem a boca e o Mubato está ele e a mulher estão em casa. Não tem ninguém na cadeia. Não. Mas os militares disseram, para tudo, vamos reorganizar. Olha bem, estou te falando de 2 intervenções militares de caráter absolutamente diferente. Agora eu pergunto para você. Vamos devagar aqui, vamos fazer uma divagação sobre o cenário brasileiro. Qualquer ação militar hoje implicaria necessariamente em força. O que é força? Os exércitos de esquerda que são montados hoje, estão sublimados no país, e eles são muitos, eu vou te dizer, MST, CUT, o próprio CEPERS, isso são verdadeiros exércitos ideológicos que estão montados para, quando necessários ou quando acionados, ir para as ruas fazer arruaça. E o Exército, para botar a ordem, vai ter que baixar o cacete. Aí você vai ver o seguinte, você vai ver emissoras comprometidas com o sistema, abrindo telejornais, mostrando sangue, o Exército batendo, o Exército isso. Não teve um jornal essa semana, um grupo de comunicação aqui do Sul essa semana, que disse, a cada 8 horas tem uma ação violenta da Brigada Militar. Ridículo. Meu Deus, que matéria é essa? A gente apanhando, tomando tiro, morrendo na rua, dezenas de policiais processados, tendo que pagar advogado do próprio bolso, porque o policial militar paga o advogado do próprio bolso. E aí eles fazem uma matéria da violência policial. Sabe? Então, assim, eu entendo o teu discurso, a tua indignação é parte da indignação de todos nós. No fundo, todos nós concordamos contigo na esperança de que o Exército ficasse do nosso lado. Nosso lado, que eu digo é o quê? É o trabalhador, formal ou informal, chefe de família, aquele que sai de casa de manhã, camelô do centro da cidade, mas sai de manhã com a sacolinha dele para vender as coisinhas dele. É contrabando, não interessa o dinheirinho que ele ganha ali, ele leva para comprar o leite das crianças em casa de noite. Então, assim, a gente sonha com um cenário como esse, mas que o Exército ficasse do lado da gente. Só que não esquece, o outro lado é muito forte, politicamente, economicamente. É muito forte. Olha o que vem ao encontro do que tu está dizendo. Então a gente não pode menosprezar o outro lado. Olha aqui, ó. Mas eu acho que se o Exército interviesse, seria a palavra, nobre advogado, seria para botar ódio nas coisas, e o ódio nas coisas seria algo de direita, não algo de esquerda. Mas isso é uma solução mágica. Deixa eu ler para vocês uma coisa que é do militar. O exército venezuelano entendeu que a solução era de esquerda. Comandado por um oficial que era o Chaves. Tinha um oficial que comandou o Chaves, que era um homem de esquerda. Eu acho que o nosso exército não é de esquerda. Esses exércitos que tu falou são milícias até. Olha aqui, ó, deixa eu ler para você só uma coisa que eu acho que contribui. Jorge Vanderlei Pedroso da Silva, ele não pediu para omitir o nome. Como militar de reserva, os militares da ativa não podem se manifestar. É proibido por lei. Este país, para mudar, tem que passar por derramamento de sangue. Que eu já falei. O Gustavo Vitorino acabou de falar e o Mário também. Eu já falei diversas vezes. Quem vai querer isso, ele diz. Eu não quero. É o que diz nosso telespectador. A solução ainda é pelo voto. Mas pelo voto é o ano que vem. Tudo bem. Não é o ano que vem, Chicão. Pelo voto vai levar ainda décadas. É muito porque está tão podre. Mas terminar essa não tem nem gente para votar. Quer ver uma coisa? Não tem representante. Quem é o representante? Quem Chicão, é o candidato à presidência? Não, mas eu até nem falo. Olha, eu até nem falo em nomes, Carla. Eu falo assim, na forma estrutural como o Brasil degenerou. Você viu essa semana, você estava no programa que eu dei os números dos estados. Nós temos 18 estados brasileiros recebendo 7, 8, 10 vezes o que arrecada. E temos 8 estados brasileiros sendo massacrados economicamente, espoliados, porque arrecadam para sustentar os outros 18. Só que o Pacto Federativo, a formação imposta à nação por essa porcaria dessa Constituição, no Senado dá igualdade, 3 senadores para cada estado.
Você acha que esses 18 estados vão abrir mão dessa mamata que eles têm hoje para beneficiar esses 8 que estão suando sangue para manter essa orgia? Você acha que o Maranhão, que é o estado que tem o maior coeficiente diferencial de arrecadação e investimento da União, vai abrir mão? O Maranhão de Sarney, de Lobão, ex-ministro da Energia, e de outros próceres que estão por lá, governador do PCdoB e essa turma. Você acha que Alagoas, que virou uma capitania hereditária da família do Renan Calheiros e do Fernando Collor, vai abrir mão? Desses homens do Maranhão, do coisa. Vamos avançar, vamos pegar esses estados, assim, pequenos estados do Nordeste. A população nordestina hoje, ela é refém de uma casta Coronelismo. do coronelismo que tomou conta das comunicações. Hoje, canal de televisão, ou emissora de rádio, ou jornal no Norte e Nordeste é de político. Principal emissora da Bahia. É diferente aqui no Sul. Antônio Carlos Magalhães. Maranhão, José Sarney. Alagoas, Sim, Fernando Collor. Sim, é diferente do que é aqui no Sul. Os grupos de comunicação aqui têm relativa independência. Mas o Norte e Nordeste é totalmente, dependente de uma estrutura. O Antônio Carlos Magalhães... Continua o coronelismo, né? Para garantir a eleição do Fernando Henrique Cardoso, saiu distribuindo rádio, ele era o ministro das comunicações, saiu distribuindo rádio e canal de televisão para todo mundo. Todo mundo. Político lá, o que o Michel Temer faz hoje com as emendinhas, né? Aprovar a emenda lá do deputado tal, para liberar uma grana lá para a ponte, lá não sei de onde. Né? O que o Antônio Carlos Magalhães fez há décadas atrás. Qualquer deputado, na hora de aprovar a reeleição, ia lá, o Antônio Carlos, calma, vem cá, onde é que o senhor tem? Qual é o seu município lá? Então, quer um radinho lá? Vou dar um radinho para o senhor aqui. Diante de todo esse quadro... Então, assim, nós temos um cenário Deixa a gente entendendo esse cenário da forma como foi colocado, e é exatamente esse o cenário, aí o Chicão Tofani acaba tendo razão, porque qual é a solução? A curto prazo não tem. Mas não tem. Décadas e décadas vamos precisar, mas a gente precisa de representantes, de pessoas que queiram, de jovens que queiram, que se encorajam, que vão para a política e que não desistam da política, porque vão entrar num ciclo vicioso que já existe, que muitas pessoas entram, como o Jarbas Lima entrou e saiu. Porque não aguentou. Correndo. Então a pessoa Tiririca vai sair. Tiririca vai sair. A que ponto nós chegamos que Tiririca não quer mais ficar? Assim, Tiririca, se o voto vergonha, imagina. Exatamente. É o cúmulo. Então nós não temos representantes, nós não temos perspectiva de um representante nem para presidente, nem para deputado, nem para governador, nem nada parecido. A gente não tem perspectiva. Não tem. Pior é se o Lula for a melhor perspectiva de todos. Já vão dizer que eu sou esquerdista. Não. Deixa eu Carla, ler um pouco aí. O Altair aqui de Novo Hamburgo, desde que o Chicão falou na intervenção militar, ele disse assim, Chicão, sua preocupação é verídica. Estamos sendo roubados e não agimos. Porém, ele concorda com o Vitorino, diz que o Vitorino tem razão, precisamos de democracia e de uma sociedade organizada. Mas aí, para te organizar, na minha modesta opinião, Carla, eu acho que tinha que ter um governo duro, tipo o Bolsonaro. Não, mas não é governo, é nós que temos que nos movimentar. Mas o Brasil, Magda, tudo bem, o Vitorino disse que pode demorar décadas e milênios, sei lá o quê. O Vitorino tem as suas razões, não vou entrar no detalhe. Mas eu acho que, como o Brasil é presidencialista, é muito importante um presidente comprometido com a ética e com a disciplina, como diz o Mário. Pelo menos nós vamos ter um ministério digno. Eu acho que a propina, pelo menos, aí diminui. Mesmo que tenha um aparato do governo. Vamos ouvir um pouquinho nossos telespectadores. Quer ver um exemplo da degeneração? Uma preocupação que tem hoje em Brasília. Vê como a coisa muda de lado com uma velocidade no Brasil assustadora. O relator da proposta da lei proposta pelo Executivo, relator no Legislativo, criando essa nova refinanciamento de dívidas tributárias, o Refis, o relator mexeu tanto na proposta do Executivo, o Chicão, que virou um grande negócio dever. Aí acharam uma medida tão esquisita que foram tirar a vida do deputado esse. Esse é um dos grandes devedores do fisco. Vou de novo. O deputado
que relatou a lei que vai trazer o refis para débitos tributários federais é um dos grandes devedores da União. Ou seja, chamaram com ele para cuidar da plantação de cenoura. Ele mexeu tanto no projeto que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse o seguinte: olha aqui, ó, não dá para aprovar desse jeito. Se aprovar assim, ninguém mais paga imposto, porque vai ser um grande negócio dever. Eu estou devendo R$100 para a Carla, eu tenho que pagar amanhã. Eu não pago, vou pagar para ela no final de dezembro 80. Não vou pagar mais. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Carlos Pereira diz o seguinte: boa noite, Magda. Já que o Vitorino está colocando panos quentes em uma intervenção, gostaria dele me dizer como tirar os ministros indicados politicamente do STF, como colocar os bandidos na cadeia. Olha, seu Carlos Pereira, eu vou passar para ele, mas eu vou lhe dizer o seguinte. Não tem saída. Eu vou lhe dizer o seguinte: esses que estão agora no STF, que foram indicados pelo Temer, também um dia foram indicados pelo Lula, também um dia foram indicados pela Dilma. E por Fernando Henrique. E foram pelo Fernando Henrique também. O problema é a lei. Exatamente. O problema é que o seu Carlos Pereira, ele tem uma opinião que acha que nós ficamos protegendo e defendendo. A tua resposta, Não, Vitorino. seu Carlos, eu só quero dizer para o seguinte: não estou colocando panos quentes, eu estou levantando apenas as questões que podem ser oriundas de uma ação militar. Cabe a mim, como o comentarista e como profissional de comunicação, repercutir todas as facetas. Eu não vou aceitar um escapismo que comprometa a democracia do meu país em nome de uma solução que pode não vir. Eu vou deixar, o que eu deixei bem claro é isso, sim, todos nós intimamente concordamos com o Chicão num mundo ideal, mas o mundo não é ideal. Mas então, o Bolsonaro não seria pelo menos uma placenta melhor? Chicão, pelo menos como nós somos presidencialistas, Vitorino, só me explica. Nós somos presidencialistas. Um Bolsonaro não é corrupto. Seria bem melhor que o Temer. Eu acho que seria um alento já. Seria um alento, já que não tem saída. Já começou o trabalho de destruição da biografia do Bolsonaro. Isso aí é verdade. Começou cedinho. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Ana Amélia Lemos, que seria a governadora do Rio Grande do Sul, se a eleição não caísse nessa... E a gente sabe quem é que faz isso. Especialista em destruir biografias. Quem é? A esquerda brasileira. Então, já começaram a destruir a biografia do Bolsonaro. Aí alguém vai dizer, não, eu não votaria no Bolsonaro. Mas se ficar ele e Lula, eu voto no Bolsonaro. Nele. E o motivo é bem simples. Eu sei o que o Lula vai fazer. E o Bolsonaro, quem sabe, faça alguma coisa utopia, boa. né? Então, assim, entre o que eu sei que vai fazer e o que eu não sei e que talvez possa fazer uma coisa boa, eu vou apostar na possibilidade e não na certeza. Tá, eu preciso fazer, a Carla precisa e eu também, porque os nossos telespectadores estão participando muito e eles vão ficar de fora e eu não gostaria. O assunto é polêmico, né? Não, tem recadinhos para todo mundo aqui. A Carmen, aqui no WhatsApp, Carmen Lúcia, diz o seguinte: querida bancada, este assunto deve ser sempre falado. O povo está paralisado, decepcionado, sem rumo, desacreditado. Precisamos de liderança para acabar com esta bagunça. No outro programa já perguntaram, quem será o nosso líder? Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Chicão, eu tenho uma... Eu vou ter que ler para ti isso aqui, porque senão a mulher vai me matar. Ela já me mandou 200 vezes. O Chicão fala, mas na hora de se posicionar como linha de frente, talvez ele saia de canto. Ele não cansa de falar, só falar que os outros não fazem. Claro que só um não vai fazer nada, mas todos nós temos que fazer por onde. Não tem nada com a vida dele, é com a tua, nem ele com a minha. Mas ele acorda às 11 horas da manhã, como ele mesmo diz. Quem sabe se ele acordar amanhã, 11 horas da manhã, e o povo tenha facilitado a vida dele, transformando o país enquanto ele dorme. Nada contra ele, calma. Só que o pensamento dele é mesquinho. Só ele quer mandar os outros irem se manifestar. Temos que pensar bem antes de falar. Sou telespectadora ativa, vejo vocês todos os dias e os adoro muito. A Luciana Costa. Mas eu só vou perguntar para a Luciana o seguinte: se eu me acordar às 8, o que vai adiantar? Não, ela não está dizendo que é às 8 às 11. Ela disse que tu tem que fazer alguma coisa. Que é o que nós estamos te perguntando. A única coisa que eu estou fazendo é expor a minha ideia aqui, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer mais? Ir para a rua, ser Dom Quixote de La Mancha? E aí, aqui, ó, vamos outra. Leila Monteiro. O problema dos militares hoje no Brasil é que o povo brasileiro é muito sem vergonha. Ninguém quer dar a cabeça a prêmio em nome de um povo desonesto e ruim entre si mesmo. Então é melhor os militares serem pagos para ficarem quietos, que vem no raciocínio teu, tá? E alguns concordam e não vai mais intervir nunca.
É a leitura que faz a Leila Monteiro, que ela não deixa de estar com a razão e vem ao encontro do que tu falasse. Programa excelente, na minha humilde opinião, eu e todos vocês da bancada não estaríamos mais aqui para ver um governante que realmente ame este país e que o governe com sabedoria. Triste, mas é uma realidade. Abraço a todos, Jair Carenato. Já o Paulo Lerina e a Vanessa, um casal, diz que está com o Chicão, entre outros. E o Charles de Pinhal também. Chicão, tô contigo. Não, tem mais iria gente a também. ponta de lança se resolveres encabeçar Agora, esse tem uma movimento. coisa no Brasil que dificulta todo esse tipo de pensamento, é a geografia, impressionante. Como o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, é mais difícil um movimento pegar corpo. Esses grandes movimentos pegaram corpo em países que nem a França, na Revolução Francesa, Irã, Egito, mas países grandes, por exemplo, que nem a China, não conseguiu pegar corpo. E outra coisa, quantos políticos mandaram? Isso é JK. Agora eu vou fazer uma crítica. Juscelino Kubitschek não precisava ter existido. Foi um dos caras que nunca fizeram nada para o Brasil. Ele só fez uma coisa, ele botou a capital do Brasil, sabe aonde? No meio do Brasil, porque para dificultar qualquer esses movimentos que poderiam ou podiam ter acontecido na época dele. Porque é muito difícil deslocar 500 mil pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, para ir para Brasília. Agora, se a capital fosse no Rio de Janeiro e continuasse, mas seria mais fácil. Para com isso, Chicão. Os políticos fizeram. O JK fez isso. Deslocaram. Pô, quem que é isso? Ele ocupou o Cerrado brasileiro. Ocupou o Cerrado para ele, para o cunhado dele, que se elegeu senador, casado genro dele, parente dele, Zé Otávio. Agora, qual é a diferença de Rio de Janeiro para Brasília? Não, tem muita diferença. Mas Otávio é outra Tem história. Muita diferença. Porque Brasília foi criada e as pessoas dependem do governo. Depende do governo para Uma chegar boa vai chegar parte 1 milhão de depende do pessoas em governo. Brasília. É Vai muito fazer uma difícil. marcha Mas não para falem Brasília. juntos, Chicão, deixa a Carla Não falar tem depois. isso. Eu concordo, eu JK acho. foi um grande mal que o Brasil teve. Qual foi o grande presidente do Brasil? Tirando os militares. Emílio Garrastazu Médici. Não. Antes disso, não sei. Porque é tudo ruim. Tudo ruim foi. Getúlio não dá para falar. JK é brincadeira. Eu não sei, o Vitorino me ajuda. Paulo Otávio não foi genro dele? Não tinha um Paulo genro Otávio dele Collor. que foi senador lá para Brasília? Não, é outra relação. O Paulo Otávio, esse é construtor lá que também vive enrolado, né? Não, mas preso. teve parentes familiares do JK que deram uma sequência. Não, acho que teve o hospital Sara Kubitschek lá, que recebeu o nome Sara Kubitschek, mas eu não vejo... Família pobre. Eu acho que o JK, ele foi um visionário, mas nem tudo que ele fez foi bom. Eu prefiro pensar assim. Ele foi um visionário, ele era Abriu a indústria automobilística. Ele era um progressista, era um visionário, mas nem tudo que ele fez foi bom. Isso é a minha opinião. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso telespectador, Magda, o Jorge Prado. E ele me lembra um negócio interessante. A Petrobras essa semana divulgou um balanço parcial. Vocês deram uma olhadinha? Nós O lucro. falamos? Eu dei uma bisbilhotadinha. O lucro você olhou o lucro, né? Foi bacana o lucro. E você viu quanto a empresa se desvalorizou? Sim, uma coisa mata a outra. O lucro de 260 milhões e a empresa se desvalorizou em termos patrimoniais em 18 bilhões. Olha que várzea. O que fizeram com a Petrobras? Acabaram com a Petrobras. Mas não foi o Pedro Parente que fez isso, já são os outros. Isso é antes. Isso aí é conta de 13 anos da Dilma e certamente não está mudando nada nas mãos do Michel Temer, né? É só ver o que ele está fazendo com a gasolina e com as contas da Petrobras. Queria mandar um abraço também para mandar um abraço ao jornalista Ney Fonseca, que está nos assistindo. Está aí na cadeirinha curtindo o nosso programa. Obrigado, Ney, pela audiência. É uma honra para a gente ter você como Dona Mari Barcelos, vamos às notícias. Eu apenas quero fazer uma citação hoje ao Leonardo da Vinci, o grande Leonardo. Só um pouquinho. Seu Eugênio Carlos, eu vou ter que ler o seu e-mail, senão o senhor não vai parar e o senhor acho que... Desculpa, com todo respeito. Não adianta, Chicão, com Vitorino, Marne e Magda defendendo e idolatrando o JK, Caetano e outros viciados que não deram nada para o Brasil. Por favor, só tu mesmo, Chicão. Seu Eugênio Carlos, acho que o senhor não está nada bem.
Então, pode continuar, mas... Não. Levanta, vai na geladeira, pega a Não, cervejinha. toma uma água, molha os pulsos, porque... Leonardo da Vinci, esse realmente foi um polímata. Além de ser pintor, era engenheiro, ele tinha uma série de profissões, morreu pobre. Tinha um séquito lá, tinha seguidores lá que ele sustentava, um monte de gente morreu pobre. Mas um quadro dele foi vendido pela Christie's de Nova York por 450 milhões de dólares. O quadro se chama Salvator Mundi, Salvador do Mundo, né? É um dos menos de 20 quadros de Da Vinci existentes e o único em mãos privadas. Ele foi vendido pela leiloeira Christie's, como eu disse, em nome do bilionário russo Dmitry Rybolev, dono do clube de futebol Monaco. A identidade do comprador, que adquiriu a pintura por telefone, não foi divulgada. A outra obra mais cara, 179 milhões de dólares, foi uma obra de Pablo Picasso. Imagine só, se esse quadro pertenceu ao rei da Inglaterra e ele foi vendido por 60 dólares americanos, 60 dólares. E agora passou a valer 450 milhões de dólares, sendo que o seu pintor, o seu autor, morreu na miséria, morreu pobre, morreu sem dinheiro, passando necessidades. Olha como é a vida, né? As pessoas, às vezes, reconhecem a sapiência, a genialidade dos outros depois que morrem, né? Como o Van Gogh e outros tantos grandes pintores e grandes gênios da humanidade. Mas eu só apenas quis ressaltar que a arte vale a pena. Agora, hoje um amigo meu, o nosso Higino Germani, me ligou. Sim. E eu comentei isso com ele e disse assim, mas não acha uma vergonha um cidadão botar 450 milhões de dólares, é uma tela de 50, 60 centímetros pequena, para pendurar numa parede, ficar olhando, pagar todo esse dinheiro e não distribuir isso entre as pessoas pobres? Qual é a opinião? O que vocês pensam? Isso aí não foi comprado por... Você foi comprar por alguma fundação? Eu acho que não foi ninguém individualmente. Porque ele não apareceu, não deu o nome. Mas não apareceu. Tem um negócio, Mário, muito interessante, que é investimento em obra de arte. O sujeito cria uma fundação, ele compra obras de arte e aí passa a viajar o mundo inteiro, tudo com garantia, tudo, e fica faturando. E vendendo, fica faturando. Ele faz só isso. É muito interessante. Disso. Lembra a Fundação Rodin, hoje, é uma das que mais fatura. Viaja o mundo inteiro, Magda. A Gulbenkian, Gulbenkian, não? Que é titular das obras do Rodin. Então eles viajam o mundo inteiro, levam as obras à exposição, cobram ingresso, pim-pom, pula, aqui vai para a Colômbia, da Colômbia vai para... Pim-pom. É um negócio milionário. Magda, fala, querido. Encerrar essa minha participação de golpe militar, essas coisas, que eu não acho golpe. Intervenção não é golpe. Golpe é quando tu quebra com todas as instituições, tu usa... Quando mata a gente. Mata a gente. Isso é uma intervenção branda, até que o brasileiro aplaudiria. Uma coisa que o telespectador andou falando aí é verdade. Eu aqui na bancada não vou falar do Gustavo Vitorino, que o Gustavo Vitorino é mais um analista. Eu sou mais um apaixonado quando falo, e o Marne também. O Marne não é a favor de uma intervenção militar. O Marne tem os seus receios em relação aos militares. Ele não banca a operação militar. Eu sou 100% militar. Sou de uma família de militares que acho que o militar, pelo menos, ele tem uma dignidade, ele tem uma disciplina, como você fala. O próprio brigadiano, a polícia da brigada, pode falar tudo brigadiano, mas o brigadiano ele tem uma conduta legal diferente dos outros policiais. Eu queria ser governado até por um brigadiano, até. Quem sabe, olha aqui, ó, Marcos Guimarães diz o seguinte... Marcos Guimarães diz assim, não se engane, o dia que a Constituição for maculada, os militares vão agir. Porra, tá todo dia sendo já foi maculada total. Só no juro. Só nesse dia. Só no juro. O STF não respeita a justiça brasileira não respeita a Constituição. Olha, o juro é 8% ao ano, se me parece. 6%. Não, era para ser 12%, mas tinha que ser regulamentado. Mas, Chico, esse é o menor dos problemas. Se você visse as barbaridades que eles fazem com a Constituição... Eles cospem lá. Só tu que diz dessa pobre Constituição. Não, porcaria. Uma porcaria. Olha aqui, ó, o Edmilson Rondon é militar, é nosso telespectador aí em Pelotas, está nos assistindo e parabeniza a bancada pelo excelente programação, bancada formada por pessoas intelectuais, conhecimentos amplos, programação deste nível que o Brasil precisa. Forte abraço, Edmilson Rondon. Não foi para nos elogiar, mas foi mais para citar o e-mail do nosso telespectador, que é um militar e que é de Pelotas. E fazendo uma meia-culpa, telespectador, dona Luciana, com todo respeito, que eu sou um cara paz e amor, não agrido ninguém, sou um cara de alto fair play, eu faço um estilo flair, sabe?
Eu durmo, me acordo tarde, porque eu durmo tarde. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando, eu trabalho na noite. Gravo, vou a evento, trago, faço isso 35 anos. O meu livro vai ser lançado no ano que vem, vai se falar só sobre isso aí. Tá aprendendo. Agora, falando sobre a decisão, o pedido do Ministério Público Federal pelo bloqueio de 24 milhões do Lula e do seu filho. Estão sem dinheiro, 24 né? milhões? 24, sim. Pediu o bloqueio de 24 milhões sobre suposto tráfico na compra de 36 caças. Ainda os caças aqueles, o caça que ficaram entre o francês, o americano ou o sueco. Gripen. Exatamente. E Sueco. eu estava vindo para a TV e escutando o Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo Azevedo também está, né, no rádio. E ele é muito polêmico, o Reinaldo Azevedo. Mesmo assim, mesmo não concordando com as suas ideias, ele tem muito conhecimento, já viveu muito e eu venho escutando ele e, na maior parte das vezes, eu não concordo com ele. E ele estava falando exatamente dessa situação e fez uma retomada, dizendo que não gosta do PT, pelo projeto de poder que eles tinham, que desde a época lá da Prefeitura de Santo André, ele já criticava o PT, que ele que criou o Petralhas, eu nem sabia disso, o termo Petralhas. Não me lembrava. Enfim, mas que ele é a favor da legalidade e, sendo a favor da legalidade, ele acha um absurdo esse pedido do Ministério Público Federal do bloqueio de 24 milhões de Lula e do filho Luiz Cláudio. Mas qual é o fundamento? Aí, só para retomar, que para quem não sabe, o Reinaldo Azevedo foi pego, né, numa conversa com a irmã de Aécio Neves e por isso saiu da Veja. Já convidou o Temer para jantar na casa dele e ele mesmo fala, ele convidei, conta. Quem tem a ver ninguém tem nada a ver com isso, enfim. Ele é muito assim. Parece que quando chega naqueles que são amigos dele também não tem muito valor. Mas analisando a história do Lula, que ele diz que é uma ilegalidade, o que está acontecendo, que como o juiz, como é que é o nome do juiz mesmo? Valisney Oliveira, que ele chama como um dos 3 mosquiteiros, são 4, né? Mas no caso aqui dos nossos juízes, 3 mosquiteiros. E ele diz o seguinte: eu analisei todo o processo, Gustavo Vitorino. E ele faz uma retomada dizendo que quando Lula era presidente, que aliás essa história dos caças veio de Fernando Henrique Cardoso, que ficou muito tempo, né, para compra desses caças, e quando o Lula era presidente, ele era a favor da compra do caça francês, né, que uma vez até inclusive falou abertamente que iriam comprar o caça francês porque era amigo do presidente. Deu confusão. Mas dentro desse processo tem uma carta, e um dos documentos é exatamente esse, do Lula recomendando o caça sueco e não o caça francês. E existe também uma relação de 2,5 milhões na conta do filho do Lula, vindo do escritório do Marcondes, é isso? Que tinha relação com o tal dos caças suecos. Então, assim, dentro da própria explanação dele, eu já vi algumas possibilidades de prova. De prova, exatamente. Né? Então, ele é fabricado pela Saab sueco. É o caça sueco. Exatamente. E o francês é Mirage. Não é Mirage, é um outro nome tem agora. Mirage, tem um Dassault. Não, é da Airbus, é a Airbus que produz o caça francês. Não, a Dassault. Dassault, o Mirage, o Magista. Que é a divisão de jatos executivos da Airbus. E o Gripen, esse é produzido. Mas sabe que os melhores caças do mundo são os americanos, F-16, F-18, nessa configuração. É que a diferença está no fato de que os suecos foram os únicos que aceitaram transferir tecnologia. Os americanos não transferem. Os americanos não querem transferir. Eles querem vender o avião e dão uma dependente dele da tecnologia. E a Saab, que é porque o Brasil tem interesse. Porque a Embraer, fazer no futuro, quer desenvolver um caça brasileiro. É um avião muito usado nos Estados Unidos. Então eles têm interesse. Só que tem um problema. O Gripen ele não é o caça titular nem da Força Aérea Sueca. Então não seria... E o motor é italiano. Mas então, Vitor, não seria melhor comprar um caça MiG-31, um Sukhoi russo com transferência de tecnologia? Não, mas eles não transferem. Ninguém transfere. Mas a China comprou e transformou. Não, a China já desenvolveu. A China vendeu para a Venezuela. A China já desenvolveu dela. Transferência de tecnologia, isso é verdade. Esse é o macete, né? Porque não adianta só tu comprar o caça e aí tu fica dependendo do fabricante e, claro, da sabia política. Que na Fórmula 1 é a mesma coisa? Tem equipes que recebem o motor da Mercedes do ano passado e nunca o novo.
Eles não transferem. Você não transfere tecnologia, aí fica complicado, você vira refém, né? Por exemplo, o que acabou com os Mirage brasileiros? Falta de peça de reposição. Os Phantom também. Os Phantom também, quer dizer, F5 os franceses não repassam, os americanos não repassam tecnologia e os suecos repassam, porque a tecnologia sueca, ela é, digamos assim, mais rudimentar. Eu não sei, eu não quero entrar nessa discussão, mas... Magda, tu não fica orgulhoso de ter dois apresentadores, debatedores que falam sobre tecnologia aeronáutica espacial de guerra? Eu estou calada porque eu estou me rendendo a inteligência de vocês. Se quiser, nós falamos de noite, amanhã, agora da noite. O pedido de... É que vocês desviaram todo o assunto da Carla. Deixa eu só falar uma coisa para você. Se o Reinaldo Azevedo é contra, eu sou a favor. Pois é, se ele for a favor, eu sou contra. Porque tem alguma coisa. Porque o seu Reinaldo Azevedo é morde-a-sopra. Então, ele não é um jornalista, sabe? Bom, o Marley Barcelos tem a opinião dele. Ele morre abraçado com a opinião dele. Se alguém o convencer, ele muda aqui no ar. O Chicão, a mesma coisa. Todos nós fazemos aqui. Quantas vezes nós mudamos de opinião? A bancada é flexível. O seu Reinaldo Azevedo não... Ele está lá no coraçãozinho, lá... Revista Veja e não dá mais foi tirado da Veja. Saiu ele, né? Saiu ele exatamente por causa disso. Aliás, a Folha de São Paulo morde um dia, sopra no outro. Não, ele foi porque ele foi encontrado lá no meio do áudio. Foi pego. Daqueles jornalistas que... E a Folha de São Paulo também demitiu um monte de jornalistas, baixou normas administrativas de conduta aos comentaristas. Não tá fácil. A Folha de São Paulo tá muito esquerda, rapaz. Muito esquerda. Tava totalmente esquerdo, o grupo Folha, o UOL. Força muito pro Tava esquerdopata completamente. Muito esquerdo. Pô, não, você tem articulistas, olha, de vertical, por exemplo, o tal do Sakamoto aquele. Ele é de esquerda. Ele é professor da USP, é de esquerda, é petista, assumido, pronto. Esquece. O cara tem opinião. Como tem aqui no Rio Grande do Sul, tem radialistas aqui dentro de comunicação no Rio Grande do Sul são mais de esquerda ou mais de direita, na tua opinião? Chicão, vamos acalmando, continue, mas vamos acalmando. Você sabe qual é o pior direitista e o pior esquerdista que existe? O dissimulado. É o pior que existe. Quer ver uma coisa? Você sabe qual é a pior coisa que tem para a empresa? A pior coisa que tem para a empresa é o burro com iniciativa. Porque o burro sem iniciativa... Ele não faz nada. Ele não faz nada. Iniciativa só dá rolo. O cara que é inteligente sem iniciativa, ele é tocado. O cara que é burro sem iniciativa não oferece risco. O burro com iniciativa e atitude é um perigo. Chicão Tofani, tu não para de receber e-mails aqui, ó. A Denise Spear. Concordo com tudo que dizes, Tofani. Gostaria de dar uma sugestão. Já que ir às ruas não resolve, considerem o seguinte, 2 pontos. Ir a endereços específicos, os das residências de uma lista de políticos, com o objetivo único de mostrar a nossa cara, intimidar, coagir, advertir, enfim, para lembrá-los de quem é que manda neste país e o que vai acontecer se suas atitudes não mudarem. A pressão funciona. Será um recado. Vejam, sabemos onde vocês e suas famílias se escondem. Simples assim. Para isso é preciso organização, coordenação e sangue frio, como o que move essa gente. Vamos nos organizar. A legião a qual se refere a Magda espera pela força de personalidades da comunicação, por exemplo. Um abraço da Denise Spear. Acho legal, não tendo violência, não havendo morte, acho legal. Agora o César Schneider manda uma pergunta. Quem acertar, quem souber a resposta certa, vai ganhar na semana que vem 3 dias de folga que eu vou dar, tá? O César Schneider quer saber o seguinte. Abraço a todos. Uma pergunta. Se o Lula era pobre quando se elegeu, quantos meses de salário de presidente precisa para fazer 24 milhões? Uma eternidade. Obrigada, Nos Estados Unidos o cara já está preso. Meu amor. Quantos meses de salário de presidente dá 24 milhões? Pergunta o César. Multiplica por 20 e poucos mil, que é o salário. Agora, Magda, isso é que eu acho interessante da Receita Federal. Se algum integrante da bancada amanhã tirar um financiamento e financiar o seu carro em 60 meses
curiosidade de entrada, o carro que tem, e comprar uma Mercedes 180 de entrada, que é 129 mil, 130 mil, numa promoção, a Receita Federal, eu tenho certeza que no outro dia está querendo saber como é que o Vitorino está de Mercedes. Agora o cara desse foi 24 milhões. Não, e assim eu vou perguntar, onde estão os organismos, os órgãos fiscalizadores que essa dinheirama passou para lá, passou para cá, vai para tua casa, vai para minha, vai para o meu apartamento, vai para o teu. Eu era pobre, agora eu tenho 10 apartamentos que cada um vale 8 milhões. Cadê a fiscalização disso? Onde estão os órgãos fiscalizadores do país? É deles a fiscalização. Isso é palestra, né? Palestra. 2 milhões e meio uma palestra. Carla, nós te interrompemos diversas vezes. Fala. Rodoviária, não. Quero pedir perdão para você. Não, só se ajoelhar. Muito humilde. Vamos lá. Vamos lá, Carla. Vamos frente. Rodoviária de Tramandaí, noite de quarta-feira, um traficante estava fumando maconha e fez um ao vivo, um live. Isso é uma bobagem. Olha, maravilha. No Facebook, daí filmou lá, tá? Porque as pessoas perderam a vergonha. E, perderam a noção, né? Perderam a noção, a vergonha e a vontade de se expor ainda, olha... Ele deu azar que o policial estava monitorando. O que não aconteceu? As pessoas, os internautas... Avisaram a polícia. E a polícia foi até lá, a princípio, para intervir no fato dele estar fumando maconha. Daí, quando chegou lá, ele estava com 2 tijolos, com crack, com dinheiro. Ele era traficante. Ele era traficante, tava doidão fazendo. Olha eu aqui, ó, sabe? Ao vivo, nem um programa de humor consegue fazer isso. O chefe da boca vai dar um pau nele, porque vai ser retardado assim no inferno. Olha... Falando nisso, tem um rapaz que xingou a gente aqui, viu, Chico? No Facebook. O sujeito xingou, a gente chamou de... Enfim, tudo. Eu não vou dar ele o prazer de citar o nome, Mas aí eu fiz o que eu sempre faço, Chicão. Cliquei, eu digo, não, vou olhar a página de quem está me xingando. Rapaz, que coisa boa ser xingado por gente assim. Mas o que ele... Tem certas pessoas que é ótimo você ser xingado. Sim. Bom, vou te dar só 2 coisinhas. Ele elogia os médicos cubanos, fala que eles curaram vitiligo e tem um filme do exército chinês. Eu sei. Escreve pra gente. Vou te contar. Ser xingado por gente assim, pra mim, é elogio. Pelo número de leis, podemos descobrir qual é o mal do país. Ana, advogada. Daí ela colocou, excelente debate. Mas e a Ana tem toda a razão, né? Dona Magda, tem uma notícia aqui do novo golpe do WhatsApp, né? Que oferece passagens aéreas gratuitas. Da Globo, mas isso é um golpe. Pessoal, tá aqui, ó. O anúncio é o seguinte: pessoal, a Gol tá dando passagem grátis nesse final de ano. Corre que a promoção vai durar muito pouco. Aí tá o endereço, etc. E a Gol já disse que não tá dando absolutamente nada. O que eles querem é que a pessoa passe os dados, né? Os dados do cartão de crédito e tal, para usar os dados pessoais. Então tem que tomar muito cuidado. Essa coisa de colocar número de conta, número de débito, cartão de crédito, essa coisa, tem que tomar muito cuidado com essas coisas para você não ser vítima desses vigaristas que estão por aí, né? O que tem de vigarista nesse país, né? O que tem de gente mal informada, o que tem de gente assacando contra a honra das pessoas, e como diz mesmo o Chicão e o Vitor, a desconstrução das pessoas. Como é fácil desconstruir uma pessoa? Lança um fake aí, uma notícia, uma mentira, daqui a pouco... as pessoas vão tudo atrás. Mas é porque tem interesse, a índole. Mas aí é que tá, é a índole da pessoa. Porque se tudo isso que nós estamos dizendo, e que todas essas pessoas que estão sofrendo, que estão chamando de corruptos, de ladrões, se derem uma propininha para eles... Cala a boquinha. Cala a boca. Essa é que é a realidade, Chicão. Essa é que é a realidade. Desculpa, mas é a realidade. Sabe? É uma questão de oportunidade. Todos que estão fazendo, a gente sabe quantos que já desapareceram, que era do movimento do não sei o que tu não vê mais, que está calado, que está quieto. Levou uma beira. O brasileiro é Gerson. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Tu é corrupto, tu está me roubando, mas... Se eu acenar, não, então tá. Então, quem sabe tem uma aqui babinha eu te dou aí, isso. tem uma babinha. Acabou, eu posso ser santo. Teve um aqui que dizia que termina, está quase terminando o programa do PSDB, terminou nesse momento.
O seu não sei o quê, porque eu não vou começar, eu não vou dar o nome de quem xinga a gente. Seu coisa aqui, vou dizer uma coisa pro senhor. Se fosse patrocinado pelo PSDB esse programa, a gente já estava mal há muito tempo, porque o que a gente xinga o Fernando Henrique, o Aécio, e o próprio PSDB, que é um balaio de gato, a gente xinga e o cara escreve uma bobagem dessa. Luiz Linda. Luiz Linda. Então, vai loar. Moço, Linda vai loar. O moço, faça favor, quando escrever, tenta escrever coisa inteligente que aí a gente põe no ar. Bobagem. O programa é bom, mas a bancada não aceita críticas. Se estão expondo na telinha, deveriam aceitar de uma forma mais educada. A imparcialidade e a aceitação de críticas fazem parte da profissão de vocês. Se não aceitam, na boa, as críticas, façam como os outros que entraram e saíram. Não, eu vou dizer uma coisa, a senhora, não sei quem é que mandou isso, a pessoa que não assina não responde. Pessoa que não assina eu nem levo em consideração. De comentário de M, eu não vou dar a palavra, de bosta, né? Que palavra. Mas tem que falar. Não, estou dizendo, isso aí, mas é o seguinte, aí fico dizendo, aí nós somos os agressivos, Não, é que as pessoas, assim, nós aceitamos mesmo, e olha, sou uma das poucas pessoas que lê tudo que dizem para nós. A única TV. Tudo que dizem para nós, eu leio, não tenho o menor problema. Se é para mim, então eu digo com muito mais tranquilidade. Agora, coisas que não estão acontecendo e que as pessoas estão vendo, aí não, né? Aí eu não posso dar luz para cego. E coisa ofensiva, eu acho que a crítica ela tem que vir acompanhada de fundamento. Olha, eu discordo do seu Vitorino, do seu Chicão, do seu Mário, da dona Magda, da dona Carla. Eu discordo porque eu acho que isso é assim. Pô, a gente tá sempre botando no ar. Agora escreve pra cá. Não, porque essa bancada, porque o coxinha, porque as coxinhas, porque vai catar coxinha no diabo que o carrega. E as suas coxinhas são bonitas? São bonitas. Pô, eu tenho cada pernão, cara, é verdade. A única coisa bacana que eu tinha era isso. Era perna. Chicão cabeludão, coitado. Não, o Chicão é dois cambitinhos. Ai, cabeludão. Mário Barcelos, quem sabe os aniversários. Mas é ursinho, não é ursinho? Milanesa. É uma coxinha milanesa. É a coxinha milanesa. Chicão, dois caminhos. Eu já disse. Eu sou um cara flare, querida. Eu não entro mais em polêmica. Isso aí. Vamos falar de coisa boa. Fala aí, Mário. Primeiro 2018, vou botar brinco agora. O primeiro aniversariante de hoje é o ator gaúcho, o grande ator gaúcho, José Lilgoy. Grande José Lilgoy. O homem que mais, segundo homem que Deus o tenha, né? Que mais fez filmes nesse país e mais fez novelas. Fazia aquele tipo mal e era uma figura maravilhosa, um brincalhão, um gozador, o Zé Lilgoy, né? Se não me falha a memória, é de uma família judia lá de Passo Fundo, não tenho certeza que ia ser. Isso aí. E um dos meus ídolos, o senhor José Saramago. José Saramago, o único prêmio Nobel. Eu achei que dizer que era o José Sarney. Não, José Saramago. Sarney é o homem do marimbondo. José Saramago, o grande José Saramago, escreveu Sai sobre a Cegueira, que virou filme com a Julianne Moore, dirigido pelo Fernando Meirelles, que é um grande diretor. Saramago, eu já comentei aqui com vocês que o meu afeto pela inteligência dele, pelas colocações, pela criatividade dele é muito grande. Mas especialmente, eu já contei, vou novamente contar a história, quando ele foi receber o Nobel de Literatura, ele lá recebendo o Nobel, aquele prêmio todo emocionado, disse assim, quem deveria receber esse prêmio era o meu amigo Jorge Amado. Você imagina, no momento mais glorioso da sua vida, você recebe um prêmio desse porte, você lembrar de um amigo que está doente lá no Brasil, ele não precisava falar isso, mas fez pela grandeza do seu caráter e pela grandeza da sua compreensão. Salve, Saramago. Você recebeu o prêmio, ele vai fazer isso com você. Comigo? Vai oferecer para mim? Muito obrigado. Eu vou aceitar. O Marinês, cantora brasileira. Quem disse? Não, eu vou aceitar. Tu ganhou o prêmio meu. Tá bom. Então foi ele quem disse. Ricardo. Pega ele e leva pro banheiro, então. Atenção, o colega está lendo. É a hora do Marne. Respeita teu amiguinho. Ricardo Blatt. Coleguinha. Coleguinha. Essas coisas de criancinha no coleginho ali. Calcinha curta, né? Perninha bem cabitinho. Ricardo Blatt, 67 anos de idade. A cantora Jane Duboc, canta muito a Jane Duboc. Completando a Jane hoje, 67 anos. Nossa. Roberto de Carvalho, que é o marido da Rita Lee, completando hoje 62 anos de idade. William Bonner, o galã da Globo. Está de namorada também. Mas ele está antes dela. Antes dela. Eu não via a foto. 54 anos, completando
completando o Bonner. Ele é mais novo que a Fátima Bernardes. E a grande cantora canadense, né, que vive nos Estados Unidos, vive no Canadá também, casada com Elvis Costello, que para mim é um dos maiores cantores do momento nos Estados Unidos, a Diana Krall. Essa canta demais. A Carla Pérez, completando hoje 40 anos. O tempo passa para todo mundo. Ela apresenta um programa de televisão lá na Bahia. Carla Pérez. O Chicão não... Mas só quer falar, querido. Vitorino, o retorno. Não, deixa, concluiu? Concluí. Eu quero falar de coisas boas que acontecem. Porque desde o início nós estamos reclamando que nada acontece, que ninguém faz nada. Produtora implica comigo, Lady. É verdade. Por que será? Implica. Por que será que ela... O Mani fez aquela exclamação jocosa na sua frente, que eu fiquei envergonhado, e ela riu pra mim, a produtora, e mandou parar. Devia ter feito uma advertência ao Mani. Não, mas acontece o seguinte, ela pediu para tu parar de falar junto com o Marne, entendeu? Cochichar. E cochichar com a Carla ou com quem quer que seja. Não. Ele estava se referindo a Carla Pérez, que é nome de rua. Não, isso agora, mas ele está se queixando de antes. É de antes, eu falei. Viu? Não é de agora, cara. Carla Pérez não consegue. Indireta. Ela mandou ela pra ele quando ele estava falando da Carla Pérez. Aí colocou o assunto. Muito bem. Então agora sim, ó. Mas eu sou cortado toda hora no meu assunto. É injustiçado. Injustiçado. Mas é que tu não gosta de sobrancelha cortada, de não sei o quê, com faca. Então nós estamos te cortando. O senhor fez boletim de ocorrência do roubo, do furto na sua casa? Mas é ridículo, né, cara? Roubaram o quê? Uma calça, uma camisa, um óculos, uma cueca. Mas o óculos está pendurado no varal? O óculos está pendurado no varal? O óculos fica numa adenda da minha casa, no pé da piscina. Foi pior. É um óculos que eu vou pra piscina. É um Ralph Lauren. Era, né? Agora eu compro um ali. Me dá mais estímulo de comprar um mais legal ainda. Então, muito bem. Muito inteligente. Falando em estímulo, quem sabe essa notícia, essa informação que a gente vai dar aqui, e o Gustavo Vitorino conhece bem lá, nós recebemos aqui da Prefeitura Municipal de Osório, a assessoria de imprensa esteve aqui em Porto Alegre nesse dia de hoje e entre os veículos visitou o nosso aqui. Ela está lá mandando, sabe para que ela está fazendo? Ela está mandando um WhatsApp para quem manda, né? Tu sabe que amanhã tu vai pro SOI, né? Não sou nem eu, né? Ela tá lá, porque eu tô falando... Quer dizer, o Mari diz horrores e eu que vou pro SOI? Que é isso? SOI? Então, eu tô lendo uma notícia e tu tá falando junto comigo. Não pode, cara. Eu não me importo, entendeu? Mas eu tô agradecendo a ela. Mas agradece depois. É assim, minha filha, o que tu quer que eu faça? Bom. E aí vai rolando. Vou falando vou tentar de novo falar pra você. Não vou falar mais. Não vou falar mais. Pode falar, Chico. Não vou falar mais. Não, agora tu vai falar. Não vou falar. Agora tu vai falar. Não vou falar. E agora tu me atrapalhou, tu vai falar. O Mário é que atrapalhou e eu observei ele. Tu vai fazer aviãozinho de papel? É isso. Não. Brinca de aviãozinho então com a cara. Eu ia jogar lá no Vitorino, tá muito quieto. Pô. Olha ali. Ninguém tem assunto agora? Não, assunto não. Não tem assunto agora? Aqui, ó, olha aqui, ó, vou dar uma noticiazinha bem ruim para vocês, viu? Eu estava levantando aqui, eu peguei o relatório do índice Bovespa agora, eu não vi hoje o relatório do índice Bovespa, porque também, deu um azar hoje. Eu sempre trago as informações do mercado, porque eu vejo, mas hoje deu azar e eu fuçando, eu acho que fiz uma barbeirada no computador de estúdio lá, não consegui acompanhar. Eu gosto de ler o relatório diário do Bovespa para ver a valorização das ações. Hoje o índice Bovespa subiu 2,76%. O dólar recuou para 3,27%. A gente pensou, tá indo para o lugar, recuperou, não sei o quê. Não é bem assim. O que está acontecendo? Hoje aconteceu, o índice Bovespa foi puxado por duas ações especificamente que vem sendo alvo já há um bom tempo da especulação. Claro, as ações da Eletrobras, desde que o governo anunciou que vai privatizá-la, e as ações, Marne, da Nuclebras. Por quê? Porque o governo, as ações, eles entendem que privatizando a Eletrobras vai ser inevitável privatizar a Nuclebras. A Nuclebras, para quem não sabe, é a que opera Angra 1 e Angra 2, que são as usinas nucleares brasileiras que ficam em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se os chineses comprarem, e eles vão comprar o controle da Eletrobras, e os chineses comprando também a Nuclebras, todo o sistema energético brasileiro vai ficar na mão dos chineses em, no máximo, um ano.
Deixa eu ler para vocês. Todo aqui, sistema. Domínio da energia brasileira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que informações estratégicas de transmissão, informações estratégicas de armazenamento, de fornecimento, de operações, todas elas vão ficar na mão de o governo estrangeiro. Eu acho muito perigoso. Olha, eu não sou contra a privatização, mas eu acho que a privatização tem que ter regras mais cuidadosas. O Brasil está se transformando, desculpe a sinceridade dos africanos, mas em uma republiqueta africana, onde qualquer um chega com dinheiro e compra o que bem entende. Cartelizar nessa economia. É isso aí. Não, pior, Chicão, é colocar setores estratégicos, como é a energia elétrica, Desliga a energia, acabou na mais. mão de governos estrangeiros. Mas isso está acontecendo. Está batendo na nossa porta. Está batendo aqui na nossa porta. Os números que... Não, 70% da distribuição de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul já está na mão da empresa chinesa. Exatamente. A energia elétrica do Rio Grande do Sul hoje... A energia elétrica do Rio Grande do Sul hoje está na mão dos chineses. E esse avanço vai ser brutal. Porque quando o governo colocar as ações da Eletrobras à venda... Eles vão comprar, eles vão vir do tipo, quanto é? E vão pegar. Os aeroportos também, os aeroportos. Então, assim, também. Os aeroportos já não são mais... Os portos não são mais nossos. Eu me preocupo muito com isso, mas os aeroportos estão pulverizados, eles não preocupam. Sim, aqui são alemães, Brasília, Belo Horizonte são suíços. Pulverizados, mas estão aí, né? Mas a minha preocupação é com setores estratégicos. E energia elétrica... É setor estratégico. Setor energético é estratégico em qualquer país. Os Estados Unidos, Magda, ele privatiza para a empresa americana. Mas não tem empresa russa do aeroporto de Nova York. Que é o que a defesa que o Gustavo Vitorino faz. É a preocupação que eu tenho. Nós estamos vendendo de forma indiscriminada. No pavor, né? No pavor. Quer dizer, quer vender para algum grupo? Muito bem, vamos vender para uma empresa. Tá, quem é o senhor? A empresa, o senhor tem 51% de capital nacional? Tenho. Então o senhor pode comprar, se habilitar para o leilão. Não, a gente está vendendo para quem chegar. Para quem dá mais. A gente está vendendo a vaca tonta. Para quem dá mais. Vendendo a vaca tonta é bom. Olha aqui, ó, o nosso Dirceu Ribeiro diz o seguinte: como costumeiramente faço nesse horário, estou à frente da tela assistindo esse prestigioso programa de debates. Gostaria de comentar, ou melhor, dar um pitaco nesse assunto Brasil, já que nós estamos falando. É um assuntinho leve. Não devemos perder de vista que estamos num regime democrático, onde as instituições estão bem ou mal, mas funcionando. Discurso fácil, tanto de um lado como de outro, não contribui com nada. Portanto, acho que devemos, sim, estar atentos, mas fazer terra arrasada só aumenta a temperatura. É o que diz Dirceu Ribeiro. Boa noite, ótimo programa. Vi hoje uma entrevista do Maradona, Chicão. Eu tenho isso aqui. Pasmem, estavam com 2 relógios. Será que ele está assistindo Atualidades Pampa, Chicão? Um abraço, Sheila de São Leopoldo. O Maradona usa, depois de mim, ele não me conhece, relógio da marca Hublot. Ele é o embaixador da Hublot, então ele sempre usa 2 relógios da mesma marca. Ele recebe uma grana. Eu não uso uma marca, qualquer marca. Esse é o teu estilo. Hublot. Hublot é marca. É um relógio caríssimo. Esportivo. Eu pensei que fosse aquela marca de esportiva Umbro. Não, eu pensei que era Umbro. Não, é Hublot com H-U-B-L. Qual é a nacionalidade? É suíço. Relógio caro. Esse é um relógio que no Brasil tu compra por preço inicial 25 mil. É relógio concorre com Rolex. Rolex está 30 mil reais. Você vê que tem mercado de Rolex usado nos Estados Unidos. Rolex é a marca mais cara porque é caríssimo. E a mais sofisticada que tem. Ele pode ser antigo, pode ser modelo, não sei o quê, mas é um Rolex. É um Rolex. Não tem como. Joia. É um Rolex, é um Bom Mercier, é uma joia. É uma joia. Não tem, isso é atemporal. Tem outros que nem Omega, Milo, também são Tissot, essas O marcas. Vitorino e o Chicão parecem o Google. Qualquer assunto eles tiram de letra. Agora, isso é verdade. Eu e o Vitorino nos desafiamos por qualquer programa de televisão do Rio Grande do Sul para fazer um playoff. Nós contra eles em qualquer assunto. Pode ser noite, mulher, por que sexo, que é playoff? política. Noite, mulher, tudo. sexo, playoff não vi nada que é uma interessa. dupla contra a outra. Fimosa. Até fimosa nós sabemos. O Vitorino foi urologista em outras vidas. Eu quero ver. Ele falou isso, o programa está gravado. Em outras vidas. Olha aqui, ó, em outras vidas. O sonho do Paulo Sérgio Pinto é ter eu e o Vitorino na bancada dele. Mas e por que ele não leva... É porque nós somos fiéis a você. Não, se ele convidar, eu dou força pra vocês Não, já irem. querem explodir lá. Não, eu não quero explodir vocês. Eu acho que o programa dele, vocês têm que ir. Por que vocês não vão?
Imagina, Paulo Sérgio gosta no ar. E hoje ele brabo. Paulo Sérgio fica brabo. Ele fica brabo no ar, a gente tira, aí o Chicão tira mais do programa. Ele não consegue de chapéu. Tá, deixa eu dizer para vocês uma coisa que isso interessa aos nossos telespectadores. O pagamento do PIS para aposentados começa agora nesta sexta-feira, tá? A gente volta a falar sobre isso amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, quando nós retornarmos com mais um Atualidades Pampa. Uma boa noite, até lá.